Governo lança plano contra o crime organizado. R$1 bilhão deve ser liberado para o combate. Limite para juros do cartão de crédito entra em votação nesta segunda-feira. E você vai ver também. O Brasil terá nova onda de calor intenso em outubro. Brasileiros devem se preparar para temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média. São Paulo pode ter uma terça-feira de caos com greve conjunta prevista para o metrô, CPTM e também a Sabesp. Reunião que irá decidir o futuro dos paulistanos está marcada para o fim da tarde. Donald Trump volta hoje ao banco dos réus. Ex-presidente norte-americano e 2 filhos serão julgados por inflacionar ativos imobiliários. Dupla de cientistas recebe Nobel de Medicina por desenvolver vacina contra a Covid. As primeiras com a tecnologia de RNA mensageiro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Semana nova, visual novo. Gostei do corte de cabelo, ficou mais linda. Pois é, Kleber. Ó, semana nova, mês novo, demanda o quê? Um corte novo de cabelo. Uma ótima tarde a você que nos assiste. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o governo lançou hoje um programa nacional para combater a escalada da violência pelo país. O plano de segurança mira a ascensão do crime organizado. O programa deve ter investimento de R$900 milhões ao longo dos próximos 3 anos. O Brasil enfrenta uma crise na segurança pública com o aumento da guerra entre as facções criminosas que comandam o crime organizado no Brasil. Os conflitos acontecem em várias partes do país. No Maranhão, os enfrentamentos entre os grupos têm gerado uma onda de violência e aterrorizado os moradores da periferia de São Luís. No Rio Grande do Norte, o cenário de violência do estado nos últimos anos é marcado pelos ataques contra prédios públicos, queima de veículos e tiroteios. Em São Paulo, as operações deflagradas na Baixada Santista já resultaram em dezenas de mortes. No Rio de Janeiro, as disputas territoriais entre grupos rivais vitimizam há anos crianças, adultos e idosos inocentes. E na Bahia, o número de mortos em operações policiais nas últimas semanas passa de 60. Os confrontos entre as facções continuam. Diante desse cenário de aumento do crime organizado, o governo lança um programa nacional para combater essa escalada. O objetivo é articular estratégias para que as forças federais possam atuar em convergência com a segurança pública dos estados em diversas frentes, como proteção de fronteiras, fiscalização de rodovias, portos e aeroportos, combate a organizações que dominam o sistema penitenciário e em políticas públicas voltadas às comunidades dominadas por quadrilhas do tráfico de drogas e de milícias nas grandes cidades. O plano de combate ao crime organizado do governo federal promete medidas enérgicas. E a tarefa não é nada fácil. O crime organizado se constituiu ao longo das últimas décadas em um verdadeiro poder paralelo aqui no Brasil. As facções criminosas estão presentes nos 4 cantos do país, seja em comunidades ou em áreas nobres, no ar, na terra e também no mar. E olha só, para a gente ter uma noção do tamanho desse problema, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há pelo menos 53 facções atuando no país atualmente. E pelo menos uma em cada estado. Todos os estados têm uma pelo menos. A mais conhecida delas, que teve origem nos presídios de São Paulo, conta hoje com cerca de 35 mil membros. São números assustadores. Mas como enfrentar esse problema? E o confronto e as mortes são inevitáveis? Tudo isso nós vamos discutir agora, na entrevista de hoje. E para falar sobre as expectativas desse novo projeto diante da realidade do crime organizado no país, a gente conversa agora com Anderson Cruz, advogado especialista em direito civil. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença e primeiro eu queria que você explicasse, até nível didático,
para os nossos telespectadores quais são os principais grupos criminosos que atuam hoje no Brasil e qual a atividade ilegal que eles se especializaram. Principalmente, Kleber, nós temos que destacar, né, que houve, no começo dos anos 80, né, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ele ainda continua bem estruturado, né, e às vezes vão surgindo ali grupos rivais, né, dentro da própria localidade. Então, tem os Amigos dos Amigos, o Terceiro Comando, né? Aqui em São Paulo, o Primeiro Comando da Capital, Comando Mineiro, Paz, Liberdade e Direito, Comando do Norte e Nordeste, né? Então você percebe que, bem como você colocou na abertura da matéria, eles estão espraiados, né, no Brasil inteiro. Porém, o que cabe destacar é exatamente o seguinte, em que algumas localidades existe a rivalidade e também a origem, né, de muitos confrontos que nós temos visto há bastante tempo no nosso país. Então, esse é o primeiro fator. O segundo ponto são grupos estritamente vinculados a tráfico ilícito de drogas, né, tráfico de armas, lavagem de dinheiro. Então, não é qualquer tipo de crime que a gente está acostumado a ver, eventualmente, o batedor de carteira, né? Então, são crimes mais perigosos que assustam a sociedade como um todo. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, disse uma frase polêmica nesses últimos dias. Ele afirmou que não se enfrenta o crime organizado com rosas. O enfrentamento desses grupos necessariamente vai englobar confrontos e também mortes, doutor? Olha, Dani, se nós ficarmos atentos, né, à própria frase e levarmos na sua literalidade, dá essa margem de interpretação, né, que vai haver confrontos, vai haver troca de tiros e, infelizmente, muitas mortes. O que eu quero acreditar, né, até por ser um governo atual, né, que trabalha na defesa de direitos humanos, né? Até a minha apresentação estava como direito civil, mas são direitos civis e direitos humanos, né? A minha qualificação, então a gente consegue debater o assunto com mais profundidade. Eu acredito que ele queira dizer que vai se combater com a mão mais dura do Estado. Ou seja, investir em inteligência, investir propriamente na polícia, na modernização, né? E fazer esse enfrentamento direto como que é necessário. Agora, o que existe muito por aí, que nós temos visto, principalmente o que aconteceu na Baixada Santista, aqui em São Paulo, para dar um exemplo, ou o que tem acontecido na Bahia, se você for avaliar, dentro do ponto de vista político, na Bahia é um governo do PT, no Rio de Janeiro é um governo do PL e em São Paulo dos republicanos, né? E se a gente pegar esses três lugares, né, esses três eixos, são partidos diferentes que estão sofrendo o mesmo problema, ou seja, a violência pública ela está além das questões político-partidárias. Nós temos que lembrar exatamente isso. Segundo, tem que haver uma colaboração das polícias estaduais, né? Apesar de haver o Ministério da Segurança Pública vinculado, né, ao Ministério da Justiça, é preciso que haja essa inteligência. Eu quero acreditar que vai se investir muito mais em inteligência e para combater também a letalidade da polícia, porque quem vive nessas comunidades estão bem expostas, não é, a uma atuação truculenta da polícia. E queremos colocar o seguinte: existe ainda o tema polêmico do uso das câmeras, né, nos uniformes policiais, que é necessário, principalmente quando tem esse tipo de enfrentamento. Tá certo, é um tema bastante delicado. A gente acaba de conversar com o advogado especialista em direito civil e humano, Anderson Cruz. Muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Dani, Kleber, ótima semana para vocês. Para você também. E olha só, a gente muda de assunto para falar que o Senado deve votar hoje o limite para os juros do cartão de crédito. A medida faz parte do projeto Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. Os rotativos do cartão de crédito são cobrados dos clientes que não conseguem pagar o valor total da fatura até o vencimento. Na proposta a ser apreciada em sessão extraordinária no Senado, os juros devem ser congelados quando chegarem a 100% do valor total da dívida.
Atualmente, o percentual ultrapassa os 400% ao ano em vários bancos. O texto prevê ainda que, depois de aprovada e publicada a lei, as empresas emissoras de cartão terão 90 dias para encaminhar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de regulamentação com a definição desse teto. Caso contrário, ficou decidido que os juros não podem ser maiores que o valor original da dívida, ou seja, limitados a 100%. A proposta faz parte do projeto do Desenrola Brasil de renegociação de dívidas, que já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pela Câmara dos Deputados. A matéria ainda precisa ser aprovada no plenário do Senado, antes de ser sancionada pelo presidente e virar lei. Segundo o Banco Central, em agosto, a taxa média de juros cobrada dos consumidores no rotativo do cartão de crédito aumentou 4,4 pontos, de 441,3% para 445,7% ao ano. A onda de calor intensa que atingiu o Brasil na segunda metade de setembro deve voltar e com força agora em outubro, com a possibilidade, inclusive, de novos recordes de temperatura. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A expectativa é que as temperaturas permaneçam acima da média para este mês, em grande parte do país. O tradicional clima quente de outubro pode ser ainda mais intenso neste ano, devido à presença do fenômeno El Niño, segundo a previsão do Climatempo. Os brasileiros devem se preparar para temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média registrada nos anos anteriores, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Na região sul e no norte do Amazonas, a elevação pode chegar a 1 grau acima da média. Isso significa que estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia devem enfrentar temperaturas médias superiores a 29 graus. Além disso, Goiás e o Distrito Federal também sentirão o impacto do calor intenso. Apesar do cenário de calor extremo, algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul e partes do sul do Brasil podem experimentar alívio temporário com chuvas consecutivas, fazendo com que os termômetros caiam abaixo de 20 graus. E veja a seguir, Donald Trump volta hoje ao banco dos réus. O ex-presidente norte-americano e 2 filhos serão julgados por inflacionar ativos imobiliários. E ainda, dupla de cientistas recebe Nobel de Medicina por desenvolver vacina contra a Covid. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa segunda-feira para você e dessa vez com alerta, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani, para a maior cidade do país. São Paulo pode enfrentar amanhã uma greve conjunta, de metrô, dos trens e também da Sabesp, que é responsável pelo fornecimento de água e também a coleta de esgoto. O motivo da paralisação é protestar contra o plano do governo estadual de privatizar esses serviços, né, Dani? Pois é, mas há uma esperança. Uma reunião está marcada para as 18 horas de hoje para definir ou não a greve. Se a paralisação for confirmada, só nos transportes públicos, mais de 4 milhões de pessoas podem ser prejudicadas. A paralisação de 24 horas foi marcada em protesto contra o plano de concessões e privatizações do governo do estado. A greve também deve contar com a adesão de funcionários da Sabesp, a Companhia Estadual de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto de São Paulo. A gestão estadual defende a desestatização, argumentando que a mudança na administração vai trazer vantagens para a população, como a melhoria dos serviços, antecipação de investimentos e até redução de tarifas. Mas os trabalhadores discordam da posição e justificam como exemplo as linhas concedidas para a Via Mobilidade, que registraram um aumento no número de falhas e viraram alvo de investigação do Ministério Público. No caso da Sabesp, os funcionários afirmam que a empresa tem dado bons resultados, com um lucro líquido de 743 milhões de reais.
Juntos, metrô e CPTM transportam todos os dias cerca de 4.200.000 passageiros, considerando apenas as linhas administradas pelas duas estatais e que devem ter a operação afetada pela greve. A previsão é que tanto as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, que são do metrô, quanto as linhas 7 rubi, 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade, que são da CPTM, fiquem paradas. A Justiça determinou que os metroviários e a CPTM mantenham 100% da operação nos horários de pico e com 80% nos demais períodos, sob pena de multa de R$ 500 mil. No caso da Sabesp, a Justiça determinou a manutenção de 85% do efetivo de trabalhadores vinculados aos serviços de saneamento básico, tratamento e abastecimento de água e esgoto, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. E Donald Trump volta hoje ao Banco dos Réus em Nova York. O ex-presidente norte-americano será julgado ao lado de 2 filhos pela acusação de inflacionar o valor de ativos imobiliários. Na noite de domingo, Trump afirmou que planeja comparecer ao início do julgamento para lutar pelo próprio nome e reputação. Ainda que não possa ser condenado à prisão por esta acusação, o julgamento é uma prévia de uma série de processos judiciais que podem prejudicar a campanha pela indicação republicana. O bilionário é acusado criminalmente em 4 casos diferentes, o que até o momento não afetou a popularidade entre as bases republicanas. Em 4 de março, Trump deve comparecer ao Tribunal Federal de Washington para responder às acusações de tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden. Ele também responde a um processo por fraude contábil e outro por gestão negligente de documentos confidenciais após deixar a presidência. E o ex-primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, venceu as eleições parlamentares no sábado. Fico diz que fará tudo o que puder para garantir que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia comecem o mais rápido possível. O país europeu esteve entre os poucos que pressionou a Rússia por sanções contra a Rússia e doou uma grande quantidade de equipamentos militares aos ucranianos, política que deve mudar com a vitória de Robert Fico. Fico não conseguiu obter votos suficientes para governar sozinho, mas terá a oportunidade de se tornar o primeiro-ministro novamente quando as negociações de coligação começarem. Ele é conhecido pela sua posição pró-Rússia e a sua sugestão de negociações de paz dificilmente será bem recebida na Ucrânia, que não quer se envolver com quaisquer negociações que signifiquem ceder território à Rússia. E para todos nós, os tempos difíceis da pandemia ainda estão vivos na memória. As restrições e principalmente o medo que o coronavírus trouxe. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, a humanidade mais uma vez foi testada, forçada a buscar soluções para um problema até então desconhecido e também mortal, não é, Kleber? Isso mesmo, né, Dani? E olha só, a coroação dessa vitória sobre o vírus, apesar de muitas baixas, infelizmente, veio hoje. O Prêmio Nobel de Medicina foi concedido nesta segunda-feira aos cientistas Katalin Karikó e Drew Aschman. Eles realizaram as pesquisas que permitiram a criação de vacinas eficazes contra a Covid. Mas mais do que isso, a descoberta da tecnologia do RNA ou de RNA mensageiro, que agora serve como base para muitos outros tratamentos. E para a luta também contra o câncer de pele mais letal, não é mesmo, Dani? Vamos conferir? Vamos. Junto, eles encontraram uma maneira de modificar o mRNA. Essa tecnologia revolucionária foi descoberta há mais de 15 anos e possibilitou a produção em tempo recorde de vacinas a partir de material sintético. Até recentemente, as vacinas eram feitas a partir de um agente infeccioso morto ou atenuado que levava o nosso organismo a reconhecê-lo como um corpo estranho e a desenvolver uma resposta imunológica para prevenir a infecção. O prêmio, um dos mais prestigiados do mundo científico, deu aos pesquisadores, além do reconhecimento, o valor de 11 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 5 milhões de reais. Karikó nasceu na Hungria e se especializou em bioquímica. Ela trabalha na farmacêutica BioNTech e é professora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
Aisman também atua na Universidade da Pensilvânia. Natural dos Estados Unidos, ele estudou imunologia e microbiologia durante a sua formação. Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Agora temos 30 milhões de testes sendo feitos em todo o mundo com pessoas que ainda não tiveram a doença e sabemos que é uma vacina muito segura e muito eficaz. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. E vale trazer essa lembrança. Se hoje nós podemos novamente andar sem máscaras, retomar a vida como era antes, muito se deve ao trabalho desses pesquisadores. Muito bem lembrado, Dani. Então, os nossos parabéns para os vencedores do Prêmio Nobel e também para todos aqueles cientistas que ficaram horas nos laboratórios de todo mundo travando uma verdadeira batalha contra o vírus, não é mesmo, Dani? Com certeza. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.